Muito boa noite, senhoras e senhores. Nesse momento, nós damos início à sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, em homenagem aos 85 anos da Academia Passofundense de Letras, proposta pela mesa diretora, aprovada em plenário por unanimidade, para prestar reconhecimento pelas mais de 8 décadas de preservação da história e da cultura atrelada às letras do nosso município, promovendo a guarda da memória e do acervo cultural das centenas de obras produzidas pelos seus acadêmicos no decorrer desse período. Nós convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos dessa noite. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, o vereador Alberi Grando. Para representar o prefeito Pedro Almeida neste evento, nós convidamos a secretária de Cultura do município, Mirie Tedesco, para compor a mesa. Nós convidamos também a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Karine Weber. E nós convidamos agora os líderes de bancada para que conduzam até o plenário a presidente da Academia Passofundense de Letras, Marilise Lesch, acompanhada do vice-presidente Daniel Vilniski e do secretário-geral Agostinho Bott. Nós registramos a presença da vereadora Eva Valéria Lorenzato, vereadora professora Regina, dos vereadores Ernesto dos Santos, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Saúl Spinelli, vereador Rodinei Candeia, vereadora Janaína Portela, vereador Renato Tchecker, vereador Gil Krug, vereadora Ada Cristina Munareto e o vereador professor Gringo Altamir dos Santos. Nós registramos a ausência justificada dos demais parlamentares, com especial destaque ao ofício enviado pelo vereador Sargento Trindade, que, em virtude de uma agenda previamente comprometida, não pôde estar presente, mas envia também os parabéns à Academia Passofundense de Letras pelos seus 85 anos. Nós pedimos escusas às autoridades que não tenham sido referidas pelo protocolo e agradecemos a presença da comunidade aqui. A lista é extensa, então, para não cometer nenhuma injustiça, nós agradecemos aos diretores de escola, aos membros da Academia Passofundense de Letras aqui da cidade
E tem a academia da onde? Academia Carazinhense, também presente conosco neste evento. Nós registramos o recebimento de correspondências por ocasião da solenidade em cumprimento à instituição agraciada dessa noite, com especial destaque ao ofício recebido pela CISA, parabenizando a Academia Passo Fundo de Letras pelos seus 85 anos, reiterando a sua parceria sempre que possível, na pessoa do nosso presidente Cássio Gonçalves, e deixamos registrado essa correspondência deles. Para conduzir a solenidade dessa noite, nós passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Alberi Grando. Meu boa noite aos senhores e senhoras. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial, a nossa secretária de Cultura, Merier, que representa nesse momento o executivo, nosso prefeito Pedro Almeida. Cumprimento a Karine Weber, que representa a 7ª CREA. Inicialmente, convido a todos para que, em pé, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro.
Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição da autoria da mesa diretora com a finalidade de homenagear a Academia Passo Fundense de Letras pelos seus 85 anos, promovendo e fomentando a cultura na nossa cidade. Convido agora nosso secretário Gil, que assuma aqui a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra no meu tempo regimental de até, no máximo, 15 minutos. Espero usar menos que isso, porque queremos dar a oportunidade que a academia, então, se manifeste, e não nós aqui. Nós só prestamos a homenagem de maneira merecida. Vereador Gil, por favor, assuma a presidência. Boa noite a todos. Com a palavra, meu nobre presidente. Caro vereador Gil, que nesse momento assume a coordenação dos trabalhos dessa Casa Legislativa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, de maneira muito especial, a nossa amiga Marilise Lesch, que representa e preside a nossa Academia Passo Fundense de Letras. Meus queridos acadêmicos, se assim me permite chamá-los, e mais pessoas que nos prestigiam nesse momento de maneira presencial, que nos assiste em casa através das redes sociais, através da TV Câmara. Esta Casa Legislativa, com a aprovação da mesa diretora, primeiro secretário Michel Oliveira, segundo secretário Leandro Osso, terceiro secretário Evandro dos Santos Meirelles e quarto secretário Jordano Krug Campos Ramos, houve por bem prestar uma homenagem à Academia Passo Fundense de Letras, pelos seus 85 anos de existência. Fomos instigados para que assim fizéssemos essa homenagem e apresentamos a proposta à mesa, e a mesa houve por bem aceitar essa proposta. Então é uma proposição da nossa mesa. Mas eu pergunto assim, e por quê? Por que prestar homenagem à Academia de Letras? Bom, fazer 85 anos já é motivo para tanto, sem dúvida, é um bom motivo. Mas só isso? Será que é só isso que faz com que se preste uma homenagem, então, a uma entidade aqui em Passo Fundo? Não, com certeza não é só isso. Vejamos, então, o que é uma academia de letras aqui no Brasil? Acho que querem me derrubar daqui, né? Tá bom. Está escrito, qual é o objetivo de uma academia de letras? Guardar, proteger a língua portuguesa e a literatura nacional. Está escrito, de maneira bem singela, mas está escrito isso. Vamos falar um pouco da história, minha cara presidente. Passo Fundo teve sua emancipação política administrativa em 1857, se desmembrando de Cruz Alta. Cidade nova, emancipada politicamente, logo, sem dúvida nenhuma, se despertou a paixão pela literatura. Afinal, antes, era parte de Cruz Alta. Agora não. Agora é coisa nova. É quase uma cidade já. Então é lógico que os letrados começassem a pensar justamente nas letras. No findado século XIX, foi criado aqui em Passo Fundo o Clube Literário Amor à Instrução. Olha que interessante esse nome.
fundado por Gasparino Lucas Anes, em 1883. Agremiação que chegou a ter 120 associados. Imagine naquela época com 120 associados. Logo depois, por questões políticas, exatamente a Revolução Federalista, o clube literário foi desativado. Mas aos poucos, após isso, a sociedade começou a se organizar de novo. A cultura, o estudo, ainda incipiente, começou a ressurgir. A intendência municipal foi instalada em 1892 com o intendente Frederico Guilherme Curtis. A intendência era um órgão que se criou naquela época para gerenciar o município, porque até então quem fazia administração era um conselho, era um colegiado, que na verdade foi a origem da Câmara de Vereadores. Então surgiu uma lei estadual, diga-se de passagem, que criou a tal de intendência. E a partir daí as coisas aconteceram. Era o executivo que estava surgindo naquela época. Naquela época, o Hospital de Caridade, depois Hospital da Cidade, e hoje o Hospital das Clínicas foi criado. Isso em 1914. O Hospital São Vicente logo depois. Foi inaugurado em 1918. Em 1920, foi inaugurado o Instituto Educacional Metodista, hoje IE. Recursos e professores vieram dos Estados Unidos. Aquele prédio lá na Avenida Brasil, bonito aquele prédio, onde o professor Daniel me deu aula de Química, lá naquele colégio. Nós temos quase a mesma idade, mas ele me deu aula naquela época. Aquele prédio totalmente foi financiado pelos alunos da Universidade do Texas. Inclusive copia um prédio da Universidade do Texas. O próprio hino do IE, a letra é americana, mas a música do hino do IE é a mesma música cantada lá nos Estados Unidos que foi trazido para cá. Estou falando mais do IE porque era o meu colégio, viu? Claro. As irmãs do Notre Dame logo chegaram aqui também, que aliás ontem prestamos uma homenagem por iniciativa da vereadora Janaína, lá no Colégio Notre Dame, trazendo ensino, cultura alemã. Chegaram aqui. E os irmãos maristas, logo depois, em 1929, chegaram também em Passo Fundo. Por isso, a partir de 1930, então, estava o município se preparando para novos caminhos. Na saúde, mas principalmente no ensino, na cultura, nas letras. Em 7 de abril de 1938, foi realizada a sessão de fundação do Grêmio Passo Fundense de Letras, tendo como modelo a Academos de Platão, Academia Francesa de Letras e Academia Brasileira de Letras, esta fundada em 1901. Foi presidente dessa nova entidade que se criava aqui em Passo Fundo, Arthur Ferreira Filho, sendo vice-presidente Gabriel Bastos e primeiro secretário Verde de César. Na década de 40 e 50, grandes discussões aconteceram na Academia Passo Fundense de Letras, que não tinha esse nome.
Por exemplo, a necessidade de se ter em Passo Fundo na universidade. A questão do tradicionalismo em Passo Fundo seria importante se discutia lá dentro da academia. Bem como a criação de um museu de literatura aqui em Passo Fundo também. Em 7 de abril de 1961, o então Grêmio Passafundense Letras, que até então tinha esse nome, foi transformado em Academia Passafundense Letras. E tem até hoje esse nome. Mas se mantém a data de criação da academia, embora tenha mudado o nome, essa data que comemoramos, que é 7 de abril. 7 de abril de 1961. Presidente da academia, Celso da Cunha Fiore. Vice-presidente, Túlio Fontoura. Secretário, Paulo Jongo. Aí a gente já conhece todos, né? Aí já chegamos quase aqui. Desde 2005, a nossa TV Câmara, esta casa, apresenta um programa de literatura local, comandado e apresentado pelos acadêmicos da Academia Passafundense Letras. Isso é uma maneira da nossa Casa Legislativa prestar homenagem, enaltecer a importância da cultura. Portanto, esse poder constituído, Câmara de Vereadores, tem prestigiado e apoiado a entidade, que é a guardiã de nossas letras, é a guardiã dos nossos livros, é a guardiã do nosso saber e é a guardiã da nossa cultura. Por isso, tem que ser homenageado. Não é apenas pelos 85 anos do vereador Regina. Homenagem é porque essa entidade prestou, continua prestando e vai prestar muito mais a serviços na cultura de Passo Fundo. Por isso, a intenção, a ideia da mesa diretora da Câmara de Vereadores, com o apoio de todos os vereadores, presta essa singela homenagem. Mas o resto da história, quem vai nos contar são eles. Muito obrigado. Abraço a todos. Para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega uma placa em homenagem aos 85 anos da Academia Passafundense Letras. Solicito o mestre de cerimônia que nos leia, por favor, o que está escrito nessa placa. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores. Sessão solene pelos 85 anos da Academia Passafundense de Letras. Como forma de condecorar e enaltecer a AP Letras pelos 85 anos de relevantes serviços prestados na promoção da cultura e na formação de novos leitores, fomentando o desenvolvimento de ações em prol da cultura literária do nosso município, com o objetivo de criar uma sociedade melhor e mais próspera. Conforme iniciativa da mesa diretora, aprovada em plenário por este Parlamento Municipal. Passo Fundo, 2 de agosto de 2023, assina o presidente Alberi Grando. Eu convido agora a presidente Marilise, que juntamente comigo, chegamos na frente da mesa, convido os senhores vereadores, que também
Os demais permaneçam aqui nos seus lugares. Vereador. Aproveitando esse momento das fotos oficiais, a presidente Marilise Lesch também vai entregar alguns itens ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, uns presentes trazidos em agradecimento pela solenidade dessa noite. Convido, então, para que faça uso da palavra a nossa presidente da Academia para Ciências e Letras, Marilise Lesch, não por acaso esposa do meu colega Osvandré. Pelo que eu sei, vai ser dividido o tempo de vocês, né? E tem também um vídeo para ser passado. Nós, na verdade, temos 15 minutos para fazer o protocolo, mas nós vamos deixar um tempo a mais se for necessário. Tem o vídeo, tá bom? que é um pouquinho maior. Pois não, Elise, a palavra é sua. Eu sabia que ia ser emocionante, mas não imaginei que fosse tanto. Que legal. Eu compartilho com toda essa turma linda de acadêmicos aqui, tudo isso que a gente está recebendo agora. Ao cumprimentar o presidente da Câmara, Dr. Alberi Granto, estendo meus cumprimentos a todas as autoridades presentes à mesa, minha querida Mirie, secretária da Cultura, Karine Weber, coordenadora da CRE, os confrades, membros da diretoria, vereadores. É muito emocionante estar diante de tantas autoridades e de tantos amigos queridos que a gente vê aqui, os amigos da AP Letras, como nós chamamos. E um número enorme de acadêmicos que talvez na história da academia nós não tenhamos tido um número tão grande. Fico muito feliz. Boa tarde para todos nós, boa noite talvez, quase. Eu serei breve para poder ser leve. A minha fala será de gratidão. Queremos agradecer por essa homenagem que hoje estão prestando à Academia Passo Fundense de Letras pela passagem do 85º aniversário e, claro, pela acolhida calorosa que estamos tendo aqui nessa Casa do Povo, que faz tanto pela melhoria da qualidade de vida das pessoas.
queremos ressaltar que a relação que existe entre a Academia Passo Fundense de Letras e a Câmara de Vereadores, ela já vem de longa data. Desde 2005, como nosso querido presidente Dr. Alberi já falou, nós temos aqui as gravações e vocês exibem para nós gratuitamente o programa Literatura Local, que já foi conduzido pelo Paulo Monteiro, pela Sueli, agora está sendo conduzido pelo Aleixo. E esse programa, ele, em uma de suas últimas exibições, teve mais de 1.000 pessoas assistindo, talvez alguns tenham assistido até 2 vezes, né? Mas marca ali que foram mais de 1.000 visualizações. Mas os laços foram formados muito antes, pois dos nossos 215 membros efetivos que já passaram pela academia, né, do nosso sodalício ao longo desses 85 anos de história, muitos foram vereadores também. Em uma breve pesquisa, nós identificamos ninguém menos do que Nicolau Araújo Vergueiro, Gabriel Bastos, Jacó Stein, Romeu Pitã, Tereza Almeida, Carlos de Danilo Quadros, Anildo Sarturi, Diógenes Bacejo, Antônio Augusto Meireles Duarte, que foi vereador por 5 mandatos e presidiu a nossa Academia Passo Fundense de Letras por 5 gestões. A biografia dele, nós publicamos recentemente em livro, será presenteada para vocês aqui da Câmara. Eu sei que vocês têm uma vontade de ter uma biblioteca, né? Quem sabe se algum desses nossos livros aí possa ser o início da biblioteca. Também tivemos em comum o professor André Agostini, já falecido, e constando na nossa atual lista de membros, os laureados advogados e queridos confrades Jabes Paim Bandeira e Irineu Guelli. Mas além de acadêmicos efetivos, eméritos, correspondentes, acadêmicos mirins, que nós estamos tendo a felicidade de estar aqui conosco também, as meninas de capinha amarela, de pelerina amarela, nós temos uma outra categoria. E quem que se encaixa muito bem nela? O saudoso Edson Nunes. Ele é da categoria chamada Amigos da Letras. Dentre todos os apoios que ele nos deu, o mais significativo foi criar o Dia Municipal do Escritor. E qual foi o dia escolhido? 7 de abril, dia do aniversário da Academia. Somos muito gratos por essa proposta dele, aprovada pela Casa do Povo. E é por reconhecimentos como este, e como este que estamos recebendo hoje, que a gente comemora. Isso nos motiva a honrar ainda mais e com muita seriedade o lema da nossa atual diretoria, que é disponibilidade e compromisso a serviço das letras. Entendemos muito bem que ser acadêmico não é somente um título, é uma função. Sempre digo isso, né? Já estou ficando chata. É uma função. As finalidades tão bem descritas do nosso Estatuto Social, recentemente reformado, não se realizam por si. Precisamos trabalhar voluntariamente, buscando recursos na iniciativa privada e, claro, no poder público. Pois todas as nossas atividades, e a gente tem muito orgulho de dizer isso, têm ingresso gratuito e são sempre abertas à comunidade. Este ano tem sido muito especial para todos nós, tendo em vista que teremos um novo desafio. Pela primeira vez na história das feiras do livro, nós estamos sendo proponentes da 35ª Feira do Livro. Agradecemos o desafio e estamos trabalhando conjuntamente com a incansável Mirier e sua turma lá da SEDEC e da Biblioteca Municipal. É uma atividade conjunta também com a Secretaria da Educação e Secretaria da Cultura. Vai acontecer, coloquem em suas agendas, de 15 a 22 de outubro. E tem mais uma novidade, o local da feira. Nós, pela primeira vez também, né, outra coragem da nossa secretária da Cultura, será realizada no Espaço Cultural Roseli Doleschi Preto.
aquele espaço do centro histórico, onde 5 entidades culturais se encontram, tem o pátio em comum. Já está sendo feita a reforma e vocês ficarão muito surpresos e felizes. Então, e a gente tem muito orgulho, muita honra de fazer parte desse centro histórico. O nosso casarão, que data de 1912, pelo menos o frontispício, né, a fachada que é tombada pela cidade, a gente se orgulha muito de dizer que é a nossa academia. Este ano tem sido muito especial para todos nós, né? Então, além da Feira do Livro, nós também fomos hoje de manhã surpreendidos com um convite. Preparem suas pilchas para sermos homenageados durante a Semana Farroupilha. Então, é a entidade homenageada desse ano, a Academia Passundense de Letras, também pelos 85 anos que comemora e, claro, também pelas ações. E como o Dr. Alberi falou, e vai aparecer no vídeo mais a seguir, que temos também relações diretas com CTGs, como Lalau Miranda, né, acadêmicos como o professor Velci Nascimento, como Alexandre Vieira, como Luiz Lopes, recentemente falecido, que estavam sempre encharcando a nossa academia da alegria dos versos tradicionalistas. Encharcavam e encharcam, né, Alexandre? Bem, então, preparem suas pilchas. Por fim, vos digo, temos muito, de fato, a agradecer, mas ainda muito a fazer. Contamos com o apoio de todos, assim como também nos colocamos à disposição. Reforço o nosso muito obrigada, desejando sucesso a todos, em todos os seus propósitos, e os convido para conhecerem um pouco mais da história e relevância das academias de letras através dos tempos, por meio das palavras do nosso secretário-geral, meu eterno professor de psicologia, Agostinho Bott. E a seguir, depois da fala dele, peço atenção para que assistam o vídeo e poderão então conhecer um pouquinho mais a nossa história, em especial das atividades dos 12 projetos literários que nós estamos desenvolvendo, né, nessas últimas gestões. Muito obrigada pela escuta e estamos juntos. Marilise, só aguarda um momentinho aí no local, que eu vou chamar aqui a Clarice Correia, que é da Academia Carazinhense de Letras. Que legal. Para que entregue um presente, então, ela pode passar por ali? A nossa presidente. Então é a presença da Academia Carazinhense de Letras aqui em Passo Fundo. Muito bem, agora sim, professor Agostinho, o senhor tem a palavra. Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Saúdo os meus colegas, confrades e confreiras, né? Saúdo os vereadores e a mesa diretora. Falar de uma história é um pouco delicado, porque é longa mesmo. Propriamente, as academias, elas já possuem 2.500 anos ou mais. E registrando, curiosamente, a primeira mulher que realmente se manifestou como grande literata é Safo de Lesbos. É uma mulher, né, que valeria a pena a história resgatar, porque se foi alguém prejudicada ou prejudicado nessa história literária, foi essa mulher, né, que escreveu tão bem, versos tão lindos, mas naturalmente, em função de toda a opressão masculina que
foi até 1900 no mínimo, né? Nessa história toda, as mulheres e tantas artistas e escritoras foram oprimidas. E eu homenageio de modo especial nessa noite essa mulher, Safo de Lesbos, né, com versos belíssimos. Se alguém, a internet contém, né? Vale a pena olhar. Posteriormente, 300 anos antes de Cristo, nós temos a conhecida escola da Grécia de Aristóteles e Platão. Né? Indiscutivelmente, esses dois escreveram, inclusive, Aristóteles escreveu um livro sobre o teatro grego, né? Um magnífico livro, que me dei ao luxo de, porque antigamente, ou mais anteriormente à academia, eu já lia e gostava muito do teatro, e principalmente do teatro grego. Essa história da academia, ela progrediu significativamente, e curiosamente, antes da academia acontecer no Brasil, a Academia Brasileira de Letras, Passo Fundo já tinha uma academia, né? O Grêmio de Amor à Instrução, né? Que foi realmente há mais de 100 anos já existia, né? Aí depois disso surgiu então a Academia Passofundense de Letras, reunindo então o Grêmio Passofundense de Letras, e aí se formou o que nós chamamos hoje a Academia Passofundense de Letras. O interessante é saber, né, que vários outros esforços aconteceram no Brasil. Eu me agrada muito, né, anteriormente já, me agrada ler o esforço da Academia Francesa de Letras. E daí realmente foi a iniciativa mãe de todas as outras iniciativas de academias no Ocidente. Né? Nós temos então, em 1724, Richelieu, que era realmente um literato por excelência. Se quiserem eventualmente ler, tem uma obra magnífica dele na internet. Se alguém se interessar de lê-la, né? E realmente é um documento histórico significativo, e realmente nós prestamos sempre homenagem a Richelieu em função das letras. Né? Essa Academia Francesa de Letras, então de 1734, oficializada em 1837, e no Brasil então já havia, em Passo Fundo, 1880, já havia uma academia, né? Isso é interessante. E no Brasil, em 1896 apenas, foi criada então a Academia Brasileira de Letras. Então já havia realmente essa necessidade cultural da leitura, principalmente que não tinha outros meios realmente mais interessantes de passar o tempo a não ser através da leitura. Tem uma academia brasileira que é esquecida, e é justamente a Academia Brasílica dos Esquecidos. Eu gostaria, é muito interessante essa história. Foi uma academia de letras do Brasil Colônia, fundada em 1724, sob o patrocínio do vice-rei Dom Vasco Fernandes César de Menezes, na cidade de Salvador, Bahia. Figuraram como membros Rocha Pita, quem estuda literatura é conhecidíssimo, né? E também o Frei Jaboatão. E assim surgiram as primeiras letras oficiais do Brasil, e especificamente essa academia dos esquecidos, Brasílica dos Esquecidos, ele se dedicava a produzir escritos sob o interesse brasileiro. Obviamente, os membros dessa academia, por temerem e cuidarem de si mesmos, entenderam eles
da Academia Brasílica que mais valia salvar a vida que as letras. Porque a perseguição, por esse período já tínhamos vítimas, entende, em função da independência. Bom, em 1896, nasce no Brasil, então, oficialmente, a Academia Brasileira de Letras, que, a exemplo da Academia Francesa, possui normalmente 40 membros, né, e se dedica, efetivamente, à produção literária. Não é uma academia científica. A preocupação, efetivamente, é exaltar a qualidade literária, tanto da poesia como do teatro e outras formas de produção literária. Então, realmente, eu agradeço muito o respeito que tiveram por nossa academia, que, na verdade, acima de tudo, é um respeito a uma instituição histórica, que nasceu, portanto, já 500 anos antes de Cristo, né, faz bem mais de 2.000 anos, que nós buscamos insistentemente pensar de uma forma qualitativa, e agradeço, então, em nome da nossa academia, essa homenagem. E parabenizo, realmente, e desculpa a minha ignorância de me surpreender 4 mulheres fazendo parte. Esperaria que fosse a metade, né, se fôssemos respeitar os esforços dessa mulher grega. Então, uma boa noite. A Academia Passo Fundense de Letras orgulha-se de sua linda história, que corre paralela ao desenvolvimento de Passo Fundo. Ao completar 85 anos, relembra seus feitos, preparando-se para o porvir. A chegada de Manuel José das Neves, o Cabo Neves, por essas terras, em dezembro de 1827, deu início à cidade de Passo Fundo. Uma vez emancipada de Cruz Alta, foi constituída a nova municipalidade. Antes de findar o século XIX, a paixão pelas letras floresceu no seio da sociedade local e materializou-se na criação do Clube Literário Amor à Instrução, fundada por Gasparino Lucas Anes em 1883. Agremiação esta que chegou a atingir a marca de 120 associados. A tragédia que passou para a história com o nome de Revolução Federalista contribuiu para a desativação da entidade, pois a maioria dos sócios apoiou as forças republicanas. A chegada do trem na virada para o século XX foi o vetor de muitas mudanças. Passo Fundo vivenciou um momento histórico de grandes transformações que ficou conhecido por a Belle Époque. Em 1913, chegou a energia elétrica, época que os automóveis começaram a circular, modificando os cenários da Rua do Comércio, atual Avenida Brasil. A nova Intendência Municipal foi inaugurada em 1911. A partir daí, foi criado o Hospital de Caridade, atual Hospital das Clínicas, em 1914, o Hospital São Vicente de Paulo, em 1918. Tudo ia bem, até que, em 1917, morreu o coronel Gervásio Lucas Anes, que dominou a política local por 4 décadas. Também sobreveio a gripe espanhola. Mas, enquanto isso, o Instituto Educacional Metodista era fundado em 1920. As Irmãs de Notre Dame criaram a Escola da Congregação em 1923 e os maristas se estabelecem na cidade em 1929. E assim, Passo Fundo se preparava para um novo surto de desenvolvimento a partir dos anos 30. Inspirados em agremiações literárias anteriores como a Academos de Platão, a Academia Francesa e a Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897, a Academia Rio-Grandense de Letras em 1901, surgiu o Grêmio Passo Fundense de Letras. Assim,
no dia 7 de abril de 1938, foi realizada a sessão de fundação da novel entidade, que veio a ser presidida por Arthur Ferreira Filho, tendo como vice-presidente Gabriel Bastos, secretário-geral Santo Huberto Barbieri e primeiro secretário Verde de Césaro. Uma das primeiras iniciativas foi propor a criação da Biblioteca Pública Municipal, conjuntamente com o Rotary Club, que foi materializada por meio da aquisição de livros pelo próprio sodalício. As sessões do Grêmio Pasfundense de Letras eram transmitidas ao vivo pela Rádio Passo Fundo, cujas temáticas culminavam em publicação de livros. A associação manteve colunas nos jornais O Nacional e Diário da Manhã sobre diversos assuntos por muitos anos. Nos anos 1940 e 50, passaram pelas reuniões do sodalício algumas discussões de temas que marcariam indelevelmente o futuro de Passo Fundo. Como exemplos, a implantação do ensino universitário da cidade, contribuindo para as fortes raízes da Universidade de Passo Fundo. O fortalecimento do movimento tradicionalista de Passo Fundo, que culminou na fundação do CTG Lalau Miranda em 1952. A criação do Instituto Histórico de Passo Fundo em 1954. Ao surgirem ares de novos tempos, no dia 7 de abril de 1961, o Grêmio Pasfundense de Letras foi transformado em Academia Pasfundense de Letras, tendo à frente o presidente Celso da Cunha Fiore, seu vice, Túlio Fontoura, o secretário Paulo Giongo, dentre outros. Reorganizados os estatutos, mantiveram a data original de fundação, 7 de abril de 1938. Seu prédio, em estilo eclético, situado junto ao Complexo Cultural Roseli Doleschi Preto, se confunde com a história do município de Passo Fundo. A edificação, que data de 1912, originalmente foi a sede do Clube Pinheiro Machado, órgão social do Partido Republicano Rio-Grandense. Entre 1929 e 1932, sediou a Escola de Formação de Professores, gênese da atual Escola Estadual de Ensino Médio Nicolau de Araújo Vergueiro. Após abrigar algumas repartições públicas, passou, a partir de 1938, a sediar o Grêmio Pasfundense de Letras. Albergou também a Biblioteca Pública Municipal, que ali atendeu ao público até meados de 1973, quando foi transferida para o prédio onde se localiza até hoje. Não casualmente em terreno cedido à municipalidade pela Academia Pasfundense de Letras. Desde então, o centenário prédio passou por períodos de deterioração, tendo sua bela fachada sido tombada pelo patrimônio histórico do município e sendo reconstruído na virada do milênio. Atualmente, ao desenvolver projetos de cunho literário e cultural, a Academia Pasfundense de Letras, em estreita colaboração com o poder público e a comunidade, mantém renovados os valores que nortearam a sua criação. Faz isso por meio da organização de obras históricas, promoção de concursos literários, oficinas de identificação e cultivo de talentos, que resulta na eleição dos acadêmicos mirins, e também da organização de projetos culturais e sociais como cafés filosóficos, mateadas literárias, lançamento de livros, sua mini biblioteca de doação e troca de livros,
e a contação de histórias em parcerias com ONGs. Desde 2005, em parceria com a TV Câmara, acadêmicos da Academia de Letras apresentam o programa Literatura Local. E desde 2003, a comunidade recebe gratuitamente, patrocinada pelos próprios acadêmicos, a revista Água da Fonte. Mensalmente, oferece momentos culturais abertos à comunidade e bianualmente realiza a Semana das Letras. Outro projeto Menina dos Olhos da Academia de Letras é o apoio na campanha de doação de sangue do Hospital São Vicente de Paulo, com o trabalho do Hemosito e da criação teatral e literária. Como reconhecimento às pessoas da comunidade que contribuem com a academia e para o fortalecimento da educação e cultura em geral, são entregues anualmente a Comenda do Mérito Cultural Santo Huberto Barbieri e o Diploma de Menção Honrosa Antonino Xavier e Oliveira. Para nossos acadêmicos que fazem sua passagem deixando esta vida, realizamos o panegírico em sua homenagem, prezando por sua imortalidade. E mais um pouco das nossas realizações e participações. Congressos, jornadas de literatura, feiras do livro, desfiles da pátria, eventos das academias de letras amigas, ações sociais, saraus, poesia na rua. Por fim, pouco a pouco vamos construindo e registrando a nossa história. Cada acadêmico vai deixando suas marcas. Passamos por uma pandemia, criamos nosso site e seguimos, planejando e realizando, honrando o lema da atual diretoria: disponibilidade e compromisso a serviço das letras. Agora, ao comemorar os seus 85 anos de existência, seu jubileu de girassol, a Academia Pasfundense de Letras sente-se gratificada e orgulhosa por ter contribuído para o desenvolvimento de Passo Fundo e busca, sempre que possível, manter aberta a porta mais alta do Estado, valorizando seus símbolos, suas pessoas e suas finalidades, dentre as quais, assim como um girassol, busca espalhar sementes, sendo e recebendo luz por meio da literatura. Obrigada por fazerem parte desta história. Viva a Academia! Viva Passo Fundo!
Karine, que se encontra aqui da mesa, me provocou quando eu cheguei, que disse que sempre eu conto um caos. Então eu vou contar um caos de novo, né? Eu lembro meu tempo, professor Daniel, que eu morava lá no Boqueirão e vinha para o centro, cinema, ou vinha na missa e tal, e passava ali e via aquela porta. E eu olhava e disse, mas que porta mais alta, o que é isso, meu Deus do céu? Aí, claro, eu voltava, olhava de novo, mas com o passar do tempo, eu fui crescendo, a porta foi diminuindo, evidentemente, né? Mas, de qualquer maneira, eu ainda não sei porque essa porta é tão alta assim. Espero que um dia seja explicado. 7,80 metros. 7,80 metros. É uma porta majestosa. Mais uma vez agradecemos a presença de todos nessa noite. E após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo de Passo Fundo, Gaúcho Passo Fundo, fica encerrada a presença solenidade. Tenham uma boa noite e que Deus os acompanhe.